Bom, então a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast e eu tenho a honra e o prazer de aprender hoje com o Renato. Nós aprenderemos, né? Então já vou, sem muitas delongas, passar aqui para ele. Eu acho que ele é a pessoa que vai trazer tudo que vocês querem ouvir, e não eu. Então, Renato, queria primeiro agradecer por você estar aqui. Para a gente é uma honra ter você como representante da PwC, mas principalmente como representante da sustentabilidade como um todo. Então, queria que você contasse um pouquinho quem que é o Renato. Primeiro, quem que é o Renato antes de PwC, enfim, quem que é o ser humano Renato que está aqui. E aí, se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória até chegar na PwC, acho que vai ser legal te ouvir. Então, bem-vindo. Oi, Cindy, tudo bem? Bom, primeiro dizer que o prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom a gente aproveitar essas oportunidades para a gente falar sobre nós, em especial nessas áreas que a gente atua, porque ainda geram tantas dúvidas. É uma carreira que parece que ela pode fazer a idade que for, que ela vai continuar sendo nova, porque os desafios ainda são muito presentes, infelizmente, né? Que a gente parece que vai e a gente volta nas mesmas coisas e não só o Brasil, mas o mundo como um todo, mas em especial o Brasil, porque é onde a gente vive, parece que os desafios, a gente consegue avançar em alguns, retrocede em outros, e é uma constante busca por uma sociedade minimamente mais justa, sustentável, onde todos e todas conseguem ter ao menos um pouco mais de qualidade de vida e dignidade para viver. Então, falar sobre essas carreiras dentro das áreas de sustentabilidade, diversidade e inclusão, transformação social e agora ESG, é sempre um grande prazer. Falando de mim, bom, eu sou um homem, acho que é importante descrever algumas coisas aqui que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, que a gente precisa ter a clareza, a transparência, a consciência de alguns marcadores. Então, eu sou um homem cisgênero, branco. Isso é importante trazer porque isso acumula determinados desafios, barreiras, mas também muitos privilégios frente a alguns outros marcadores que a gente tem. E um homem gay, né? Então é a partir daí que eu me construo como profissional, né? Eu sempre costumo dizer nos eventos que eu participo, nas palestras que me chamam, ou com o meu time mesmo no dia a dia, até mesmo com a minha família, que esses meus marcadores, eles vêm antes da construção da carreira, né? É importante a gente colocar isso em ordem cronológica, porque a gente nasce a pessoa que somos, obviamente que a gente vai se construindo no decorrer da vida, mas esses marcadores, eles surgem junto conosco e a partir deles a gente vai construindo de fato quem a gente vai ser no mercado de trabalho, né? Não ao contrário. Então eu não sou um executivo gay, eu sou um gay que me tornou, né, que se tornou executivo. Então, essa trajetória começa há bastante tempo. Hoje, né, em 2022, a gente está em 14 de junho, eu tenho 36 anos. Então, é uma trajetória de bastante tempo, nascido no interior de São Paulo, em São José dos Campos, onde eu fico até os meus 20 anos, e vou para São Paulo para trabalhar na área da saúde, né? Eu comecei a minha carreira aqui em São José, obviamente, mas em empresas menores, e a minha primeira grande oportunidade no mercado de trabalho, em empresas de grande expressividade, foi em São Paulo, em 2008, no Grupo Fleury, né? Então, eu começo a minha carreira no setor de saúde porque eu sou um profissional da saúde, né? Eu nasci na farmácia bioquímica, eu sou farmacêutico de formação, o que já causa bastante estranheza no primeiro momento, quando eu tenho essas conversas sobre carreiras, porque as pessoas ficam extremamente curiosas para saber como que um farmacêutico se torna um executivo das áreas de sustentabilidade, SD e enfim, diversidade e inclusão. Mas fiquei bastante tempo atuando como farmacêutico bioquímico. E aos poucos a carreira ela foi se transformando e não teve um caminho certo, não teve uma prévia, não teve ensaio. Eu fui me descobrindo, eu acho que isso é a beleza que a gente tem
na vida de poder se descobrir, se debater internamente, feliz daqueles, e eu me incluo nesse grupo, de ter um apoio de terapia, né? Acho que as terapias, elas são fundamentais nesse sentido, para a gente poder se conhecer um pouco mais a fundo e poder tomar decisões um pouco mais conscientes e de forma talvez, não sei se é essa palavra, mais despoluída, né, de tudo que a gente sofre de estímulos externos. Então, se conhecer no indivíduo, e isso foi super importante para mim naquele momento. A minha entrada para a área de sustentabilidade se deu no Grupo Fleury e por uma situação que a gente pode chamar talvez de pitoresca. Eu estava, né, eu vou contar essa história rápida, porque eu acho que ela ilustra como que as coisas acontecem quando de fato tem que acontecer. Eu estava em um dia, como qualquer outro, dentro da empresa. Eu era responsável pela triagem, né, de grande parte dos exames que entravam na empresa naquela época. E em alguns momentos de intervalo eu parava para ler. Esse é o meu principal hobby, inclusive. Eu amo leitura, de vários estilos. E tinham algumas revistas que os médicos e médicas do grupo recebiam, né, por assinatura ou por relacionamento das instituições, e tinha uma revista da Fundação Getúlio Vargas, que se chamava Página 22. Isso lá atrás, né, em 2008, 2009. E essa revista, ela sempre ficava na mesa ali de alguns médicos, e eu falava, poxa, ninguém vai ler, né? Porque eles recebem tantas coisas, né, de representantes da área da saúde, e algumas coisas ficam ali, guardadas, e ninguém lia. E um dia eu falei assim, eu acho que eu vou pegar essa revista emprestado, e é um emprestado que eu não tinha pedido, mas eu considero como emprestado. Eu peguei a revista e comecei a ler, e a revista, ela tinha um título sobre sustentabilidade. O que é isso? 2008, 2009. Eu falei, caramba, sustentabilidade, o que é isso? Eu comecei a ler e aquilo me fascinou, porque falava muito sobre o greenwashing, sobre os esforços das organizações, sobre as políticas ambientais, sobre as práticas sociais, sobre as práticas de governança. Eu falei, nossa, uma empresa precisa ter isso para funcionar? E aquilo me despertou de uma forma, e eu levei aquela revista para casa, e eu lia, eu relia, e eu buscava quem eram as pessoas que tinham escrito aqueles materiais. E tudo não era tão fácil, né? Há 20 anos, não era tudo tão transparente, assim, você simplesmente dá um search na internet, você encontra todas as informações. Então, eu me matriculei em cursos da GV, que tinham correlações com o tema e as pessoas, e aquilo foi me despertando. E na próxima semana, por incrível que pareça, o grupo abre uma vaga na área da sustentabilidade, como analista. E eu falei assim, essa vaga acho que é minha, porque eu descobri essa revista na semana passada, eu descobri o que é sustentabilidade na semana passada, então nada mais justo e correto do que essa vaga ser minha. E eu me candidatei, foi super engraçado, porque eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tinha a plena certeza que era ali que eu tinha que estar. Eu entrei para o processo interno, existiam várias pessoas ali super preparadas também, mas é isso. A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, e obviamente preparados para aquilo e genuinamente interessados em fazer parte daquele novo movimento. E então eu consigo essa vaga e eu me torno analista de sustentabilidade do Fleury, isso em 2009. E a partir dali a carreira começa a se construir e eu deixo de ser um farmacêutico bioquímico, né? Porque quando eu entro nessa área, eu tomo conta de tudo que tinha que ser feito e o quão complexo é trabalhar numa área de sustentabilidade, ainda mais quando ela estava sendo construída, né? Ela estava se transformando numa área de qualidade, as antigas áreas de qualidade, que ainda existem em algumas indústrias super fortes, mas no caso do Grupo Fleury, ela estava se transformando de qualidade para sustentabilidade. Então, os pilares ambientais, o pilar social, o pilar de governança, esse olhar mais
interseccional entre as três frentes, tudo estava sendo construído e para mim foi extremamente rico, foi um privilégio ter participado de tudo aquilo, porque não estava nada pronto, né? E eu sou extremamente inquieto e tudo que eu via que não estava pronto eu queria fazer. Então eu entrei para fazer parte do pilar de qualidade dentro da área de sustentabilidade. Mas passaram-se poucos meses e eu já me coloquei na área ambiental e eu me coloco mesmo, eu não espero ninguém me chamar, né? As pessoas que estão lá até hoje, que participaram dessa minha construção de jornada, que eu sou extremamente grato, vão poder confirmar isso, porque eu ficava me oferecendo para as áreas, né? Então, olha, vai ter uma nova frente ambiental, posso fazer, sem saber nem por onde começar, né? Então, eu fui para a área ambiental, fiquei um bom tempo trabalhando nessa divisão, até que o Fleury ele se dispõe a dar uma robustez muito maior para o pilar social, criando uma liderança para esse pilar, revisando todos os processos em termos de investimento social privado, o incentivado. Eu falei assim, não, acho que agora é ali que eu preciso estar. Então, me ofereci mais uma vez para trocar, e eles acolheram meu pedido mais uma vez, e eu passei a trabalhar fortemente na área social, e depois na área de estratégia para sustentabilidade, porque daí o tema começou a amadurecer também, isso já depois de 6 anos na área. O tema começou a amadurecer, então a gente viu o índice da Bovespa nascer, né? A gente viu o guia de diversidade de uma grande revista também aparecer. Então, esses principais indicadores e métricas de mercado. Eu fui participando de tudo isso, então me ofereci para estar na parte de estratégia também, governança, e foi quando eu decidi sair do Grupo Fleury, porque ali eu já tinha cumprido um papel com a empresa, mas acho que em especial com o Renato, né? Eu precisava e eu queria me tornar um profissional de gestão de sustentabilidade e tirar o rótulo de farmacêutico bioquímico. E na minha cabeça, para eu cumprir essa minha meta, eu tinha que sair do setor de saúde. E eu tive conversas extremamente sinceras com a liderança do Fleury na época, porque eu precisava de ajuda, né? Eu não sabia por onde começar, eu não sabia se eu seria aceito no mercado por ser um farmacêutico, ou se eu teria que fazer sustentabilidade só nas empresas de saúde. E foi quando eu fui para o mercado, de forma consciente, com o apoio da liderança atual, eu levava as propostas de entrevistas que eu recebia para essa liderança avaliar. E eu lembro que quando chegou o momento de sair, eu apresentei para ele e falei assim, olha, essa empresa, me chamaram, eu estou na fase final e eu queria te escutar, né? Qual seria mais interessante? Eu trocar o Fleury. Olha que conversa mais sincera, né? Isso há tanto tempo atrás. Então, existem relações extremamente profundas e genuínas no corporativo. E aí, naquele momento, eu escolhi ir para a Cargill, porque a proposta era para trabalhar com inovação social no campo, algo completamente diferente para mim, de visitar espaços remotos no Brasil, de incentivar a produção rural de pequenos produtores com diferentes culturas. E eu tomei essa decisão e o período da Cargill foi incrível, porque aquilo me transformou como pessoa em especial. Como profissional, obviamente, porque é um setor extremamente desafiador, é um setor que demanda muita atenção do ponto de vista de sustentabilidade, de todo o impacto que ele causa na vida das pessoas, no meio ambiente, ao mesmo tempo de todo o potencial econômico que ele tem. Então, é um setor que não existe nem o lado A e nem o lado B, na minha opinião. Tudo tem que ser olhado com uma lupa, porque não existem verdades absolutas. E poder me construir com essa visão mais ponderada sobre o potencial econômico e social que o agro possui, em especial no Brasil, para mim foi de uma riqueza tremenda, né? Então eu fiquei ali 2 anos na Cargill, olhando então para esse desenvolvimento rural e me transformando como pessoa, visitando comunidades ribeirinhas no interior do Pará, e aquilo me trouxe outra visão de mundo, outra visão de país,
e o quanto que a gente está centrado e concentrado e limitado uma bolha socioeconômica aqui no Sudeste, né? E depois de um tempo eu comecei a sentir muita falta da sustentabilidade corporativa, né? Das reuniões, das métricas, de bolsa de valor, de responder os índices, de dar aquele frio na barriga e liberar um relatório de sustentabilidade, de fazer uma matriz de materialidade. Falei, eu estou sentindo falta disso, quero voltar. E aí eu fui, né, para o Grupo Pão de Açúcar, trabalhar na Via Varejo, que ainda fazia parte do grupo e hoje se chama Via, depois da separação, e fiquei responsável pelas áreas de sustentabilidade, inclusão e diversidade das bandeiras das Casas Bahia e Ponto Frio. E ali eu chancelei a minha carreira como profissional dessas áreas, porque aí seria o terceiro setor de atuação, terceiro setor econômico de atuação, né? Estava na saúde, fui para o agro, agora eu estava no varejo. Ali eu tive certeza, eu não sou mais um farmacêutico, eu consegui, né? E foi um desafio tremendo, porque são milhares e milhares de pessoas no varejo, e você fazer esses temas dentro dele é extremamente desafiador, mas é uma escola de como que você interpreta a sociedade, o comportamento do consumidor, o comportamento dos profissionais, porque as lojas estão espalhadas no Brasil inteiro, cada um entendendo o que você está construindo aqui de uma forma, e como você tenta traduzir isso nas diversas linguagens possíveis. Então foi uma escola e eu realizei bastante coisa lá, mas chegou o convite da PwC Brasil para assumir a liderança de diversidade e inclusão, isso em 2018. E ali me chamou muito a atenção o convite, porque era uma cadeira de gerência, e você podia contar nos dedos de uma mão quantos gerentes de diversidade existiam no mercado naquela época. E me gerou muita dúvida aquilo, se o mercado iria sustentar essas cadeiras por muito tempo, ou se seria um frisson que estava acontecendo ali, em que em algum momento passaria. E eu falei, será que eu dou esse passo na minha carreira? Será que é sustentável você trabalhar? E eu até perguntava naquele momento, só diversidade? Eu não vou precisar fazer mais nada. Como se fosse simples, né? Fazer só diversidade e inclusão. Mas eu aceito o desafio, chego na PwC em 2018, eu vi o tamanho da responsabilidade que era você se propor a transformar, a criar um ambiente de fato mais inclusivo, para que as pessoas possam se desenvolver em seu pleno potencial. E depois de um ano eu assumo a área de sustentabilidade novamente. Então a sustentabilidade é uma área que ela vai, ela volta, eu já tentei sair, mas ela está no meu DNA. Então depois de um ano eu assumo as duas gerências de inclusão, diversidade e sustentabilidade, e mais recentemente a diretoria das duas. Então é uma carreira que ela não tem uma receita de bolo, ela foi se construindo e é isso, eu fui deixando as coisas acontecerem e tentando me preparar minimamente, mas também sem querer colocar tudo num papel e falar agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda, agora eu fico parado, agora eu respiro. Fui acreditando também que os movimentos que aconteceriam, sei lá, como que as pessoas gostam de chamar, cada um chama do que achar mais interessante, eu chamo de universo, então os movimentos que o universo gostaria de fazer, eu fui aceitando e a trajetória foi sendo construída. Uau! Tô inspirada aqui. Fui viajando com você no tempo, assim, imaginando você trilhando esses lugares. Fiquei reflexiva em alguns pontos, né? Acho que quando você fala que você viu a revista e falou, eu quero ler, né? Para mim tem sido um caminho muito profundo, né? Trabalhar no Alicerce, acho que coloca a gente sempre em xeque com essa realidade de leitura, escrita e matemática, né? O Alicerce trabalha justamente para recuperar esse déficit, né? De pessoas que não conseguem ler, interpretar e fazer as quatro contas básicas da matemática. Então, a gente atua nisso. Então, eu fico muito ligada nisso, assim, né, desses déficits. E aí, te ouvindo, eu fiquei refletindo, assim, né,
o percentual da população, e já colocando a gente num lugar de privilégio, mas o percentual da população que não conseguiria, né, olhar uma revista e falar, deixa eu ler isso aqui, e isso me levar para vários lugares. Então, o quanto a leitura abre portas e janelas para um mundo, né, de oportunidades, de possibilidades. Então, eu fiquei nessa reflexão, assim, e inspirada também na sua busca, na sua curiosidade peraí, deixa eu aprender isso aqui, né? A gente tem um princípio aqui no Alicerce que é não aprendi, mas posso aprender. E acho que tem muito a ver com isso, né? Assim, com essa curiosidade de falar, tá, eu não sei, mas eu posso saber. Então, deixa eu testar, né? Então, isso é muito legal. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre, dentro desse mundo sustentabilidade, que agora já é o seu mundo, né? Oficialmente, já faz uns anos aí, dentro desse mundo, assim, são duas perguntas, né? Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre qual a importância disso. Então, né, sempre foi importante, mas é importante dar nomes. Então, a gente tem ESG, tem ODS, tem alguns nomes que às vezes pautam métricas, pautam caminhos que as empresas e a sociedade pode seguir, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como você acha que a sustentabilidade, né, os pilares de sustentabilidade eles atuam hoje na sociedade, qual que é a importância disso? E também os desafios, né? Você trouxe a palavra complexidade em algum momento aqui da nossa fala, da sua fala, e eu fiquei curiosa para entender o que você acha que ainda é complexo, né? Apesar da gente já ter caminhado bem, e já ter saído da ideia de que sustentabilidade é só ambiental e passar para um olhar mais macro, então várias coisas a gente vem explicando, mas o que você acha que ainda é complexo dentro desse mundo, né? Então, minha pergunta vem por esses dois caminhos, a importância e também a complexidade, né, que acho que caminha junto com a importância. Olha, a importância da sustentabilidade, do ESG, e todas as outras frentes de métricas e templates e relatórios que são emitidos por várias organizações de referência no mercado, eu acho que elas são de extrema valia para a construção de um mercado cada vez mais consciente. Eu acho que a gente passou muito tempo, né? E aqui não dá para a gente voltar lá na história com tanto detalhe, até porque eu também não sou um historiador, mas a gente consegue ter uma visão clara de como que a sociedade foi se construindo no modelo do capitalismo que a gente vive hoje. Então, você tem ali, né, a Revolução Industrial, que vai trazendo um norte para a sociedade de como as coisas iriam funcionar. A lógica da demanda, da oferta, do dinheiro, do desenvolvimento. Só que a gente viu que isso foi a qualquer custo, né? O dinheiro ele foi gerado às custas de bastante impacto. Acho que a gente se desenvolveu economicamente enquanto sociedade, mas de uma forma talvez doente, porque acontece esse desenvolvimento, mas muito se compra atrás. E isso acaba sendo a lógica da forma como a gente funciona hoje, né? Você tem um sistema econômico que os recursos são finitos, mas que o estímulo para os indivíduos e para as organizações é o acúmulo de capital. Então, em algum momento, essa equação não ia fechar. Você tem pouco e a lógica é acumule mais. E quando essas agendas começam a surgir pelos principais acadêmicos, profissionais do passado, foi uma grande provocação em relação a tudo isso. E aí surgem várias frases, né, de a sustentabilidade, atender às necessidades do presente, sem comprometer as necessidades das futuras gerações, e que são frases que elas fazem muito sentido, mas ao mesmo tempo a minha percepção
é que elas foram sendo banalizadas no decorrer da nossa história. Porque a gente continua repetindo essas frases, que hoje elas são quase frases de efeito, mas com os mesmos comportamentos, a mesma lógica de mercado, a mesma desigualdade, e até mesmo pior, né? A gente vê pelos últimos números, os últimos relatórios divulgados, o aumento da fome. Então, que lógica de mercado é essa que a gente vive? O que a gente está perpetuando? Então, assim, o surgimento das agendas de sustentabilidade, acho que é uma tentativa de equilíbrio. É uma tentativa para mostrar para o mercado que, olha, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa gerar riqueza, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que esse modelo ele não é sustentável. A distribuição da riqueza que você está gerando, ela é desigual. E numa sociedade onde você tem uma pessoa que passa fome, já é o necessário para você afirmar que não deu certo. E aí você vê a sustentabilidade ali tentando ganhar espaço, só que durante muito tempo, e eu acho que isso não está resolvido até então, ela é uma agenda completamente paralela aos negócios. Você vê as discussões de business acontecendo aqui e as discussões de diversidade acontecendo do outro lado, sem nenhuma interação. Isso veio amadurecendo, e com o surgimento aí da temática do ESG, eu acho que ele traz o que a sustentabilidade talvez não conseguiu no passado, que é o envolvimento do capital, do dinheiro, do financeiro na discussão. Porque é a lógica como as coisas funcionam. A gente está falando aqui de organizações que têm como propósito e, e meta de existência a geração de lucro. Elas precisam fazer isso para se manterem ativas, para continuar gerando os empregos. E quando você tem, então, a entrada do ator financeiro na discussão, aí a conversa tende a mudar, porque a gente passa a falar uma linguagem que afeta o bolso de todo mundo e afeta aqueles que têm o dinheiro, que têm a concentração do capital em seus bolsos. Quando você ataca essa lógica, o que acontece? Você cria um comportamento diferente no mercado, porque você passa a transmitir uma mensagem de que, olha, para você continuar gerando a riqueza que você gera e pegando o meu dinheiro enquanto investidor para financiar suas novas ações, o seu crescimento, você vai ter que fazer algumas coisas diferentes aqui agora. Quando essa lógica, então, inverte e o dinheiro só chega se eu fizer o que no passado já estavam pedindo e eu não fiz, a tendência é que algumas coisas comecem a mudar. Então, eu vejo uma importância imensa nessas agendas de sustentabilidade, ESG e tudo que é transformacional, que vai de encontro à lógica do mercado existente, que ainda é excludente, desigual e injusto para muitos. E, ao mesmo tempo, entrando na segunda parte da sua pergunta, é tudo isso que transforma essas áreas em áreas complexas. Porque a sustentabilidade, ela não é você criar uma ótima estratégia, um ótimo template com uma incrível matriz de materialidade, extremamente debatida junto com seus stakeholders. Ela também é isso, mas ela é discussões profundas da forma como o mercado funciona, da forma como as pessoas olham para o dinheiro, a lógica do acúmulo, a desigualdade social que a gente vive, o debate sobre privilégios, as questões que envolvem a meritocracia, que é um conceito ainda aplicado numa realidade brasileira que não
para uma realidade brasileira, esse conceito, eu arrisco dizer que ele pode ser riscado do dicionário. Porque num país onde você não tem um desenvolvimento econômico de maneira uniforme, onde as pessoas passam extrema dificuldade, onde você tem a riqueza concentrada em poucos estados, onde você tem um acesso extremamente desigual à educação, que é a base para construir uma sociedade minimamente igualitária, isso cria complexidade gigantesca para você trabalhar com os temas. E fazer sustentabilidade é você olhar para tudo isso. Não é você apenas ter um ótimo comportamento corporativo e minimizar os impactos negativos que a sua organização causa e tentar transformá-los em impactos positivos e tudo mais. A empresa está inserida num contexto muito maior. E se ela não desenvolve essa consciência coletiva como organismo que faz parte de um tecido social muito maior, as conversas tendem a ficar extremamente recortadas e insustentáveis. Ou seja, no médio e longo prazo, as coisas tendem a morrer, os desafios continuam e vão ter outros Renatos, outras Cindes e outras pessoas que vão ter que continuar vindo para tentar enxugar um gelo. Então, acho que por isso que a complexidade de trabalhar com os temas de sustentabilidade, ela mora nessa complexidade das relações. Renato, eu acho que a sua fala ela traz para mim várias reflexões mais profundas, né, que a gente poderia até ficar aqui aprofundando nelas, porque quando a gente traça, né, o lucro econômico, a meritocracia, essas palavras todas, elas têm aí dimensões e ramificações gigantescas, né? O Brasil são vários Brasis dentro do Brasil. Então, como falar de inclusão, né, sem a gente primeiro falar de como essas pessoas nascem e se desenvolvem, né? Então, em qual contexto elas estão nascendo, em quais condições de saneamento, como elas conseguem acessar a educação e por aí vai. Então, de fato, é profundo e complexo, mas que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aí, né, à frente da PwC, e aí eu queria, né, trazer um pouquinho hoje essa organização para a conversa, então, queria te ouvir, assim, o que você acha que é o papel da PwC dentro desse lugar de sustentabilidade, né? A gente sabe aí que a PwC é referenciada, não só no Brasil, mas no mundo, em termos de pilar de sustentabilidade, de ESG, então, a gente tem a PwC como referência, então, queria te ouvir, assim, o que você acha, né, que é esse papel da PwC, então, qual que é essa fortaleza, essa potência que a PwC tem dentro dessa pauta, e também, se você puder e quiser me contar, assim, o que vocês têm feito, um exemplo, algo que você se orgulha bastante de estar aí vivenciando dentro da PwC. Bom, a PwC é uma empresa global de consultoria e auditoria. Ela vem se tornando, né, essa referência nas áreas de ESG globalmente, e o Brasil fazendo inúmeros esforços para acompanhar e reforçar cada vez mais essa marca que tem se tornado esse ponto onde as pessoas buscam conhecimento. Ela é uma empresa formada por pessoas, a gente costuma falar, eu não tenho um produto para te dar, né? Eu não gero nada físico na ponta para você. O que eu gero aqui é conhecimento. As pessoas buscam a PwC para encontrar soluções para problemas que são complexos dentro das suas organizações. Então, o maior capital que existe dentro da PwC são as pessoas. E isso é interessante porque causa um movimento muito positivo em termos de cultura organizacional. Porque as pessoas têm consciência sobre isso, que elas são o principal ativo da organização. Elas estão ali entregando o seu conhecimento.
E isso, eu vou te falar que isso facilita algumas coisas, porque você tem uma maior profundidade em como que as pessoas entendem a responsabilidade, a importância de pensar a solução para alguma coisa, você desenvolver, está com algum problema, e isso vai criando ali na organização um sentimento de solucionadores, né? Inclusive a gente se auto-intitula, isso globalmente, uma comunidade de solvers, porque o nosso papel ali é resolver problemas, tanto para a área de client face, a área que atende os clientes, né? Então o cliente busca a gente com algum problema, com alguma demanda, alguma coisa que internamente ele não vai conseguir endereçar. A gente entra para ajudar, para mostrar outros caminhos, alternativas, para validar algumas informações em termos de auditoria. E na parte interna, que é onde as minhas áreas estão concentradas, essa cultura se desdobra, porque a gente acaba fazendo parte de um mesmo ambiente, o comportamento ele se torna muito parecido. Então, quando eu olho para as áreas internas e os desafios internos, é com essa mesma visão de tentar prover soluções para problemas e desafios que são importantes para a PwC. E a PwC, ela entendeu que existem desafios extremamente importantes que vão ao encontro do propósito de existência dela, que estão concentrados no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento das pessoas, na preservação do meio ambiente. Então, quando ela olha para as agendas de sustentabilidade, inclusão e diversidade, transformação social, ela passa a entender aquilo como algo que é inerente à existência dela no mercado. Porque se ela se propõe a ser uma organização que busca resolver problemas complexos e desafios para os seus clientes, internamente ela tem que entregar isso também. Então as áreas internas, elas funcionam nessa mesma vertente, né? E isso faz com que as discussões que são discussões mais transformacionais, mais relacionais, que se concentram bastante ali nas minhas áreas, elas têm um papel e um impacto muito direto nos negócios, que talvez seja o grande desafio do mercado, que é como que você consegue atrelar as discussões e as agendas de sustentabilidade, ESG e tudo mais, quando você fala de negócios, né? Então, hoje, para os nossos clientes, é muito importante que a PwC seja uma referência, porque um dos avanços que a gente vê no mercado, quando a gente fala em ESG, é esse olhar e esse cuidado que as empresas precisam ter com a cadeia de valor delas. E a PwC faz parte de milhares de cadeias, porque ela tem milhares de clientes. Então, quando os clientes eles começam a tomar essa consciência, para eles é extremamente importante que a PwC esteja alinhada a tudo isso. Então, eu fazer ESG internamente é um atributo de valor para o negócio PwC. E isso faz a roda girar. Né? Quando a gente falou do ESG, que a entrada do financeiro, né, de quem detém o dinheiro na discussão, faz a engrenagem funcionar, aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma demanda externa que cobra isso da PwC. Então, isso facilita com que as agendas elas se desenvolvam. E, claro, não tem como a gente não citar aqui a importância da liderança nesse processo. Né? Porque a gente vê no mercado que a demanda ela pode existir, como ela existe, mas se você não tem uma liderança engajada, consciente do que deve ser feito, não funciona.
Não funciona. As coisas tendem a andar numa velocidade muito reduzida e as transformações não acontecem. Então, aqui, acho que a gente tem esse combo. A demanda que vem do mercado, a, e esse autoenvolvimento e consciência da liderança que, independente de como o mercado se posicione, não só o mercado, às vezes o próprio Estado, né? Independente dos movimentos que esses dois elementos fazem, a liderança olha para tudo isso e diz: isso é o certo que deve ser feito. Você trabalhar inclusão e diversidade é o certo e é o mínimo que deve ser feito. Você ter uma agenda ambiental estruturada, com metas, né, cientificamente comprovadas, hoje é o mínimo que deve ser feito. Você pegar parte do capital que você concentra e transformar aquilo em investimento social privado ou incentivado, é o mínimo que deve ser feito. E mais uma vez, por quê? Porque a gente está numa sociedade que demanda, que clama por isso. E as organizações, elas têm um papel fundamental, uma responsabilidade imensa nessa jornada de transformação social que a gente precisa traçar ainda pela frente, né? E em termos de ações internas, eu poderia citar várias aqui para você. Eu sou super orgulhoso do que a PwC desenvolve, não é porque eu estou ali, é porque como pessoa, se eu estivesse fora, eu ficaria muito feliz de ver tudo isso sendo feito por uma organização, né? Então a gente tem agendas muito fortes em inclusão e diversidade, em sustentabilidade social, em sustentabilidade ambiental. Eu acho que o nosso compromisso Net Zero está extremamente bem estruturado. Tem vários desafios, obviamente, porque é uma empresa global, então tem muitos países ainda que têm uma cultura um pouco mais resistente para o tema, mas globalmente a gente validou as nossas metas SBTI, que são metas importantes de serem validadas, porque cientificamente fica comprovado que se você cumprir aquilo, você vai reduzir as suas emissões e vai contribuir com o mantimento da temperatura, né, do planeta. Então, me orgulho muito desse plano que foi construído. Ao mesmo tempo, a gente tem um programa que olha para a inclusão produtiva de jovens e adolescentes de todo o Brasil. Ele chama Access Your Potential. Né, impulsione, enfim, acesse o seu potencial, que a gente trabalha com upskilling de jovens por meio de jornadas de tecnologia, com o apoio do voluntariado corporativo. Então, esses jovens também recebem mentoria de profissionais PwC durante 3 meses. Esse programa tem se demonstrado, sabe, de extrema importância para o desenvolvimento desses jovens e adolescentes do Brasil. Na parte de inclusão e diversidade, são inúmeras as ações, né? A gente tem programas para buscar o aceleramento de carreira de pessoas negras, que a gente, né, acaba falando a aceleração, né? Vamos editar essa parte, aceleramento não existe, né, gente? A gente tem um programa, então, de aceleração de carreira de talentos negros na PwC, porque a gente viu, trabalhando a diversidade, que a gente conseguiu aumentar a demografia dessa população dentro da PwC, mas a partir do momento que você aumenta a demografia e traz maior representatividade, a gente tem que trabalhar a qualidade dessa inclusão e fazer com que essas pessoas se desenvolvam, né, plenamente. Então, a gente lança esse programa, que é uma superação afirmativa, que os nossos analistas sêniores passam por um programa de 12 meses, que os preparam para chegar às cadeiras de gerência. A gente tem um programa para mulheres executivas, buscando com que elas atinjam a cadeira mais alta da PwC, que é a sociedade. Um programa também focado em pessoas com deficiência, buscando entender as diferentes particularidades de cada deficiência, esse universo que é tão complexo e, às vezes, pouco visto pelas organizações. Então, a gente também traçou esse programa
para trabalhar a preparação desses profissionais, buscando o maior desenvolvimento da carreira deles, mas também da nossa liderança, porque cada profissional com deficiência recebe a mentoria também de uma liderança PwC, que é letrada em temas relacionados a essa agenda, como capacitismo, escutativo e tudo mais. Então, assim, são inúmeras ações que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos e que me orgulham bastante, que com certeza tem, dentro do universo PwC e até onde ela consegue ir, que acho que isso é importante a gente colocar aqui, né? As empresas, elas têm um limite, né? Elas conseguem ir até determinado ponto da fronteira. Elas não conseguem resolver o problema do Estado como um todo, né? Não sozinhas. Tem grande potencial para que o mercado privado, a iniciativa privada, consiga fazer movimentos interessantes e organizados para causar maior impacto. Mas uma empresa sozinha, ela tem muitos limites. Então, dentro do que ela pode entregar, acho que ela tem feito um bom papel, né? Sempre com o potencial de fazer ainda mais e melhor. E é isso que eu quero continuar fazendo ali. Incrível, ficaria te ouvindo aqui, Renato. Eu acho que as iniciativas da PwC são sempre muito conectadas com a ideia de liderar pelo exemplo, né? Porque é o que você trouxe, sim, vocês são procurados para isso, então não teria outro caminho que não fosse vocês serem exemplos disso, né? Então, que importante isso fazer parte do negócio de vocês, né? A gente vê a batalha que dentro das organizações, né? Até dentro do Pacto Global, enfim, o, o esforço que é a gente introduzir esse tema dentro da estratégia, dentro do negócio, né, para que não vire uma agenda paralela, como você mesmo trouxe. E aí, que bom que vocês estão à frente e liderando, né, tantos projetos, assim, muito legal. A gente está caminhando agora para o nosso último momento aqui do nosso papo, que poderia durar muito mais tempo, mas eu queria, assim, te agradecer profundamente por esse espaço, pelo seu tempo. O tempo é muito, muito valioso, eu sei, e o tempo de uma pessoa dentro da sua função, né, e dentro da organização que você está, é, eu tenho certeza que é uma escolha sua, então eu fico muito honrada de você ter escolhido estar aqui com a gente. Eu queria que você, assim, com uma fala final, deixasse uma mensagem para outras lideranças, para outras pessoas que estão trabalhando por essa pauta ou que ainda não estão. Mas o que você deixaria, assim, se você pudesse deixar uma mensagem, um conselho, para as pessoas que estão ouvindo a gente? O que você diria para elas, assim, já te agradecendo muito por esse espaço? Legal, Cindy. Bom, primeiro eu que agradeço. Foi um prazer imenso passar esse tempo aqui com vocês. E sim, o tempo hoje ele é algo muito precioso, né? Questiono um pouco isso. Acho que o tempo ele tem se tornado algo muito escasso e muito priorizado. E a gente deixa de se relacionar e de criar conexões por conta do tempo, né? Então essa relação de tempo talvez daria outro podcast aqui para a gente poder conversar depois. Mas para coisa boa, eu sempre tento achar agenda livre, porque isso é transformacional. Falar sobre esses temas é de extrema importância. Então, primeiro, obrigado. E segundo, parabéns por essa iniciativa, que vocês continuem conversando com as pessoas do mercado, com executivos e executivas, porque essas pessoas precisam falar. É através da fala delas e de outras tantas que a gente vai talvez conseguir construir maior consciência, em especial na iniciativa privada, né? Em termos de conselho, a gente tem aquele ditado, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas uma lógica capitalista, né? Porque até o conselho a gente quer colocar numa ordem capitalista. Mas eu sou do time que dá conselho, que recebe conselho, eu acho ótimo. E o que vocês quiserem me trazer de conselho, eu assimilo. E se for ruim, gente, a gente joga fora. Então, vamos parar um pouco com esse ditado de conselho bom é conselho vendido, porque isso não existe. O que eu falaria para outras lideranças
E, em especial, talvez até para as pessoas que estão se construindo na carreira de sustentabilidade, de SD, de inclusão e diversidade, é que estejam atentos, atentas, que saibam o que realmente querem, que entendam as motivações para estarem nessas áreas, para que sejam motivações de fato genuínas, reais, porque atuar nessas agendas não é simples, são agendas que vão te demandar muita dedicação. Isso não, eu não quero dizer que outras carreiras não demandem, pelo contrário. Mas essas áreas, elas são áreas que elas precisam ser provadas todos os dias. É diferente de outras áreas de uma organização que, se você fizer ou não fizer esforço, essas áreas vão continuar existindo, né? Você tem áreas de recursos humanos, por exemplo, áreas de folhas de pagamento, a gente pode pegar um exemplo aqui. Essas áreas sempre vão continuar existindo, porque as empresas precisam pagar as pessoas. Ninguém vai te acordar de manhã e questionar: faz sentido o que você está fazendo? Não. Quando você está nas agendas de sustentabilidade, essas áreas sempre estão no spotlight, sempre são questionadas. Porque o que você está trazendo ali é um rompimento do status quo. Você está tentando dizer que, olha, do jeito que você fazia, talvez não seja dessa forma que a gente tem que fazer a partir de agora. Do jeito que você impacta o meio ambiente, talvez a gente possa melhorar. Da forma como você inclui as pessoas, a representatividade que você teve na sua empresa em termos raciais, de gênero, de orientação e identidade de gênero, orientação sexual, talvez não seja dessa forma que tem que ser a partir de agora. Então você está rompendo o status quo a todo momento e falando: olha, não é bem assim. Isso chega a algum momento que incomoda, que você tem conversas difíceis todos os dias. Então, a minha dica, o meu conselho, enfim, é: saibam as reais motivações para vocês estarem nessas áreas e construírem suas carreiras nessas áreas. Porque você vai ter que se manter ali firme com algumas convicções para poder fazer com que as mudanças aconteçam. Porque elas não vão acontecer de maneira natural e orgânica. Elas vão acontecer a partir do seu esforço de tentar guiar a construção de uma maior consciência no mundo corporativo. Então, acho que eu deixaria um pouco dessa reflexão aqui. Muito importante, Renato, muito importante, porque acho que principalmente porque precisa de um preparo. Não precisa estar preparado, porque a gente nunca está, mas precisa de um preparo para você estar num lugar em que existe esse desafio de ser aceito, de pertencer, né? Então, pensando aqui nas necessidades humanas universais, eu acho que é esse desafio de aceitação e pertencimento que é profundo, é complexo, e se você não tiver apoio, se você não tiver preparo, né, e que principalmente com apoio, dificilmente a gente consegue superar, né, essa luta, essa frente aí que a gente resolveu atuar para. E aí, assim, para finalizar, eu quero deixar aqui para você que eu aprendi muito recentemente uma coisa que me foi um presente para mim relacionado ao tempo. Eu aprendi a diferença do tempo cronológico e o tempo relacional. E é muito profundo, assim, entender o tempo cronológico, que é, né, pautado e criado, e existe toda uma criação desse tempo, e o tempo relacional. E a diferença dele até nas nossas percepções, né, de corpo, como o nosso corpo sente o tempo relacional e o tempo cronológico. E eu tenho refletido muito sobre esse tema, então eu queria deixar isso aqui para você, essa semente aí, você que está com essas reflexões sobre o tempo, acho que pode ser uma boa reflexão e te agradecer por esse tempo relacional. Eu não vi o tempo passar aqui, o tempo cronológico, mas foi um tempo relacional de muita qualidade, assim, de te ouvir, essa escuta profunda minha de tudo que você vinha trazendo
e tantas coisas que você não falou, mas que você trouxe também, né? Então, eu estava muito atenta a isso, queria te agradecer por essa conexão, por esse espaço. Tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa juntos, Alicerce, PwC, a gente está atuando aí em várias causas em comum, então eu tenho certeza que a gente vai estar junto em breve. Obrigada por esse tempo relacional, fica aí para quem está ouvindo a gente, tempo relacional é muito diferente de tempo cronológico, independe dessas marcações, tem a ver com essa profundidade, com essa conexão. Então, obrigada, Renato. Excelente, eu que te agradeço todo o pessoal da Alicerce também, e aqui já está meu próximo foco de estudo, tempo cronológico versus relacional. Pode me mandar as referências aí que eu vou começar a estudar.